meus irmãos? Estou muito feliz, estou muito empolgado, porque pela graça imerecida de Deus, estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Amém? Quantos aqui passaram uma semana excelente após o nosso congresso Global Awakening? Se sua vida foi transformada, dá um sinal assim que a minha vida foi completamente chacoalhada. O Senhor me despertou, o Senhor me transformou, e nós estamos aqui para receber mais, amém? Trouxe uma palavra para vocês nessa noite, cujo título posso denominar: proteja a sua fome. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Tiago capítulo 4, versículo 8. Versículo que com certeza todos já conhecem, que fala assim: achegai, vamos ler todo mundo junto? Achegai-vos, e ele se achegará a vós outros. Todo mundo aqui já estudou física? Então a gente sabe que isso nada mais é do que uma ação, e o que é tão simples de entender, não é verdade? Mas de se viver, a gente vacila muito. O que Deus está falando? Achegai-vos a mim e eu. Sabe qual mais? O pensamento errado que nós temos é o tipo assim: não, a minha aproximação, a minha comunhão com Deus depende dele me buscar. Está certo ou errado? Esse versículo diz o contrário, não é verdade? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Então, igreja de Jesus, por favor, preste atenção nisso. Depende de você a sua aproximação com Ele. Não depende dele. Deus não está aqui atrás de quem quer se aproximar, de quem Ele vai se aproximar, não. É de quem quer se aproximar, quem que vai se achegar primeiro. Você está entendendo ou não? Não estou falando aqui de um versículo que é para um novo convertido, não, pessoa que está no mundo, que ela que tem que se achegar a Deus primeiramente. Não é isso, não. Eu estou querendo direcionar a igreja. Obrigado pela luz. Igreja, é papel seu dar o primeiro passo. Para você que tem um relacionamento com Deus, é papel seu dar o primeiro passo. Senhor, estou aqui me achegando. E certamente, com toda a absoluta certeza, porque Ele é fiel, a palavra dEle não mente, Ele se achegará a vós outros, como uma reação à sua ação. Amém? Precisamos nos aproximar mais. Porque muitas pessoas, agora eu te pergunto, por que muitas pessoas têm tido um relacionamento com Deus tão superficial? Porque elas não procuram ter um relacionamento mais profundo, mais verdadeiro, sabe? Menos religião e mais relacionamento. Porque as pessoas estão tão envolvidas no superficial, no raso. A resposta é: porque falta fome e sede de conhecê-lo. Essa palavra não é uma palavra teórica, uma palavra legal, não. Eu quero ser o máximo prático com você nessa noite. Se Deus falar com você, né? Se essa mensagem é para você, porque talvez você, não, eu já estou próximo demais de Deus. Eu já estou, Deus é eu e eu, Deus, ó. Esse negócio de fome e sede, eu já vivo isso, eu habito no Monte Sião. Mas se você é uma pessoa que fala: Gabriel, de verdade, eu preciso ter mais fome por Deus, então essa palavra é para você hoje à noite. Salmos capítulo 42, versículo 2 ao 4, vamos ler. Olha o que é a coisa linda que Davi fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Versículo 4. Presta atenção nesse versículo. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha. Davi está falando assim, quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Essa palavra lembrar, quando eu me lembro, essa palavra lembrar no hebraico significa zakar, que o significado dessa palavra é mais do que recordar, reter no pensamento. Você entendeu? Então, Davi estava querendo dizer assim, quando eu retenho
desejo por Deus dos meus pensamentos, dentro de mim se me derrama a alma. Você entendeu? Quando eu retenho desejo por Deus, quando eu mais que recordo esses desejos por Deus no meu pensamento, automaticamente, qual é a consequência? A minha alma vai se derramar, não tem jeito. Amém, meus irmãos? É isso que Davi estava querendo dizer. Isso nos mostra uma fome insaciável que ele estava tendo por Deus. É essencial que a gente proteja essa fome, bem como a gente aumente essa nossa fome por Ele. Muitos têm uma oração meio equivocada, que é assim: ó Deus, me dá mais fome por Ti, me dá mais sede por Ti. Eu já orei muito assim, quem nunca? Ou só eu? Senhor, me dá mais fome, me dá mais sede. Mas sabe o que eu aprendi? Que isso é totalmente errado. Nós, bate no seu peito e fala assim: eu é quem determino a minha fome e não Ele. Isso depende de nós, é nós que determinamos isso. Então não adianta falar: ó Deus, me dá mais fome, me dá mais sede. Não, Ele está falando: é você que determina, é você que dá o primeiro passo, é você que tem que se achegar primeiro. Você está entendendo? Precisamos cuidar muito da nossa alma e tomar cuidado escolhendo com que nós estamos sendo cheios. Eu queria ler com você em Efésios capítulo 5, versículo 18. Fala assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que muita gente não vive uma vida cheia do Espírito? Alguém pode me responder? O versículo já responde, não é verdade? Por quê? Porque muitos têm se embriagado com vinho. Que vinho é esse? Eu não sei. Não estou falando que o vinho é pecado ou não. Mas muita gente tem se embriagado até com aquilo que não é pecado. E tem deixado de viver uma vida cheia do Espírito. É tempo da gente começar a jogar esses vinhos fora. Sabe, fazer uma autoanálise: Senhor, o que é que tem me enchido? O que é que tem tirado essa minha comunhão de conseguir ser cheio do Espírito? É porque nós estamos bebendo muito vinho, nós estamos nos embriagando com muito vinho, e isso tem matado a nossa vida de ser cheia do Espírito. Te pergunto: que vinho é esse? Não sei. Os prazeres que o mundo oferece, os entretenimentos que a própria igreja, a igreja em si oferece. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado com as coisas secundárias do reino, Leleco, que a gente perde a principal. Poxa, vai ter um evento, que massa. Cara, os amigos da célula, que legal. E a gente vai começando a deixar Deus de lado por causa das coisas secundárias do reino. E o que acaba? Pessoas vivendo, correndo de um lado para o outro para Deus, mas vivendo uma vida sem Deus. O vinho que esse versículo cita não precisa ser praticamente um pecado, entende? Basta ser aquilo que mata a sua comunhão com o Espírito Santo. Quero ler Provérbios capítulo 27, versículo 7. Fala assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Em outras palavras, esse versículo fala assim, ó: se a nossa alma está farta dos cuidados desse mundo, se a nossa alma está cheia dos prazeres, dos desejos desse mundo, certamente você vai ficar cheio e verdadeiramente irá desprezar o doce favo do relacionamento com Deus. Deixa eu explicar melhor. Esse é o mês de Natal, dezembro. Dezembro tem o quê? No final do mês, dia 24 para o dia 25, Natal. Gente, Natal, lógico, por mais que a gente entenda que Jesus nasceu nessa data, mas a gente comemora, a gente celebra essa data como o nascimento de Jesus, beleza. Mas qual é uma das coisas mais prazerosas do Natal? É a ceia. Não é verdade? Quantos aqui sabem que vai ter uma ceia espetacular no Natal e passa o dia jejuando?
Para quando chegar a noite, ó, ter espaço suficiente. Só eu que sou assim? Rapaz, o cara passa o dia na fome, sem comer nada, sem almoçar, sem tomar café. Por quê? Porque à noite vai ter um banquete, cara, e eu vou me saciar com aquele banquete, né? Eu vou falar um pouco de mim. O meu Natal é uma loucura. Por quê? Porque tem que ir para a família da Ravena, depois tem que ir para a família da minha mãe, depois a família da minha mãe é dividida em duas, aí tem outra parte da família dela. Aí depois eu tenho que correr para a família do meu pai. Então, gente, o pique começa às 7 horas da noite, né? Morrendo de fome, morrendo de fome. Aí o que é que acontece? A minha avó, ela cozinha como ninguém. Quando eu chego lá na casa dela, na ceia de Natal, tem uns 15 pratos diferentes em cima da mesa. Tem um peru defumado, me ajuda aí, tem uma salada maravilhosa, tem um vatapá de camarão que ela faz como nunca, tem um chester. Alguém que já comeu chester? Alguém que já viu um chester? Como é que você come algo que você nunca viu? Não é verdade? Aí tem outra coisa, aí tem isso aqui lá, tem um peixe maravilhoso, aí tem aquela farofa natalina que eu passo o dia pensando na ceia de Natal da casa da minha avó. Tanto é que lá é o último local que eu vou, porque os meus tios, meus primos ficam até mais tarde, é bom que eu como logo, né? Contudo, eu tenho que passar antes na família da Ravena. Morrendo de fome, pensando na ceia que eu tenho que comer lá com na minha avó. Aí eu chego na família da Ravena, chega lá minha sogra. Ô meu filho, como é que é essa farofa que eu fiz? E eu dou um conselho bem sério para você. Coma. Se você não comer, você vai ter problema depois. Aí depois chega uma tia e fala, ó, eu fiz aqui um galeto ao vinho, que é um nome mais chique para frango assado. Certo? Aí belisca um pouquinho. Tem que beliscar, porque senão é uma ofensa imperdoável. Se você não beliscar, se você não comer algo no Natal que a pessoa passou o dia fazendo, né? A gente até entende. Aí come um belisco um pouquinho ali. Depois, tudo bem, família, Deus abençoe, beijo, vamos para outro local. Aí chega em outro local, a mesma coisa. Minha mãe, meu filho, eu fiz um salpicão do jeito que você gosta. Só que a abençoada da minha mãe, ela tem costume de colocar uva passa. Que não é de Deus uva passa, gente. No Natal é uva passa na farofa, é uva passa no arroz, é uva passa na salada, é uva passa no frango. Não é de Deus. Certo? E se eu não comer, eu tô frito também. Vou lá, ô mãe, que legal, me dá aqui um pouquinho de salpicão, vou comer. Aí, gente, chego na casa da minha avó. Tá lá, aquela mesa colorida, o chester, o peru defumado, o não sei o que, o peixe. Só que o que acontece? Eu chego sem fome nenhuma, sem apetite algum. Por quê? Porque eu tinha passado dia de jejum, primeira oportunidade que eu vi, por mais que eu tentei reter, eu não aguentei, comi a farofa da sogra, comi o frango assado da tia, comi o salpicão da mãe, E eu chego e vejo aquela mesa colorida, eu falo, cara, eu não aguento mais colocar nada para dentro. Você está entendendo? Isso é exatamente a nossa vida com Deus. Nós estamos lá, nos alimentando disso que o mundo nos dá, dos prazeres, das amizades que o próprio reino nos oferece, trocando coisas, e quando a gente vai ter nosso tempo, saciar nossa fome com Ele, já não tem mais apetite para comer. Isso acontece só comigo? Sabe o que acontece às vezes comigo? Eu chego do trabalho, vou lá, não, hoje eu vou, agora eu vou ter um tempo, vou tomar meu banho, tudo mais, agora eu vou buscar Deus, vou ler a palavra. Só que o Leleico me manda uma mensagem, bora jogar um FIFA? Eu falei, mas o cara não tem família, rapaz, não tem 2 filhos, vai jogar FIFA. Aí a tentação, poxa, depois tu não vai conseguir, joga logo online, vou e jogo. Depois, cara, saiu aquele novo episódio do Netflix dessa semana. E a gente vai lá e, quando termina um dia, cadê a vontade?
Cadê a disposição de buscar Deus? Cadê a disposição de ler a palavra de Deus? Nenhuma, não resta nada. Estamos com a mente cansada, estamos com a mente já sobrecarregada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Gente, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, está aqui. Não foi isso aqui não, a melhor coisa não. Uma das melhores coisas que eu fiz foi desinstalar o Instagram e o Facebook do meu celular. Não estou querendo ser legalista, falando que isso é certo, que é errado, que se você não fizer isso, negativo. Não estou falando nada de pecado. Mas eu ganhei um tempo tão grande sem essas coisas aqui. Eu vi o tanto tempo que eu perdia. Sabe, às vezes eu passava 1 hora mexendo nisso aqui no sofá da minha casa, quando eu vejo, vixe, já são 10 horas, eu tenho que dormir agora. Quanto tempo? Talvez isso aqui não seja um problema para você. Eu não estou falando que você tem que fazer isso não estou querendo ser legalista, nada disso. Mas tem muita coisa que tem. Tem gente que chega para mim, não é indireta para ninguém, viu? Tem gente que chega para mim e fala, cara, eu terminei de assistir aquele seriado, e eu comecei aquele outro, e eu terminei, cara, que seriado massa, eu não vejo a hora de lançar a nova temporada, isso, aquilo, outro. Eu fico imaginando, rapaz, como é que esse energúmeno tem tanto tempo para assistir tudo isso? Então onde é que ele tira tanto tempo para se alimentar, sabe, gente? Não estou falando nada de errado, pode assistir, eu assisto algumas, mas eu sou muito ruim de terminar. Eu tenho uns 3 que eu não terminei. Porque às vezes, gente, o tempo... Mas nós, como igreja, nós estamos acostumados a se embebedar com muito vinho e perder o melhor, que é ser cheio do Espírito. E perder o melhor, que é comer o banquete celestial. Tem um amigo muito querido, que ele me falou uns anos atrás, que se encaixa perfeitamente. Foi assim, Gabriel, eu estava fazendo aniversário de casamento com a Dani, a esposa dele. E ela falou, amor, vamos fazer um almoço maravilhoso para você, para comemorar os nossos, 10 anos de casados. E, maravilha, coisa boa. Ele saiu de casa para resolver uns problemas, ele nem tomou café da manhã, porque ele sabia que... Aí ele para no centro da cidade, estaciona o carro dele, vai lá comprar algumas coisas. Quando ele volta, rapaz, tem uma lanchonete do lado do estacionamento, com a coxinha, pingando óleo. E ele, meu Deus, não vou aguentar. Engoliu a coxinha. Mas estava tão gostosa aquela coxinha, que ele disse que estava saindo outra. Ele foi, comeu uma segunda coxinha. Saiu varado de casa, morrendo de fome, não tinha tomado café, não aguentou a coxinha. E ele falou, Gabriel, quando eu cheguei em casa, a Dani tinha feito o prato dos meus sonhos, que era uma lasanha de berinjela bolonhesa. Deliciosa. E ele falou, cara, eu sem apetite nenhum para comer, cheio já daquelas 2 coxinhas oleosas, enquanto a minha esposa tinha feito um banquete real e eu desprezei isso. E ele fala isso até hoje, eu conversando com ele hoje, eu falando, Calixto, eu vou falar você lembra daquela história, rapaz? Aí ele, é verdade, cara. Aí ele confirmou, era aquela berinjela que ela tinha feito mesmo, lasanha de berinjela. E ele trocou o banquete que a esposa dele tinha se dedicado para comemorar o aniversário, porque ele comeu 2 coxinhas oleosas no meio da rua e simplesmente perdeu o apetite. Isso é o reflexo também da nossa vida espiritual. Nós estamos sem apetite porque nós estamos comendo de muitos prazeres. Não estou falando de pecado, pecado também se inclui nisso. Estamos pecando muito, mas até coisa que não é pecado, está entendendo? Uma vida religiosa. Sabe, a gente está tentando suprir aquilo que Deus tem para nós, a carência, com amizades, com o nosso cônjuge, com uma corte, com um noivo, ou com relacionamento, ou com amigos. E estamos perdendo o melhor da festa, a melhor comida. Não importa qual seja a melhor refeição, nós verdadeiramente a rejeitamos, porque nós estamos perdendo nosso apetite. Isso é que Provérbios está querendo dizer quando ele fala: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo
é doce. Amém? Temos literalmente trocado a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Temos trocado, gente, um banquete sentado à sua mesa por migalhas caídas do chão. Você tem que saber disso. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Para de beber esse vinho, seja cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, você precisa fazer uma autoanálise. Senhor, o que é que tem matado a minha fome? O que é que tem me embebedado? Sabe, quais são as coisas que eu tenho comido que tem me feito perder o apetite por mais do Senhor, que tem me feito perder minha fome de buscar o Senhor, sabe, de viver um relacionamento mais profundo, de não me conformar com esse maldito relacionamento raso, frio, sem graça, sem vida, religioso. Você está entendendo ou não? Você precisa fazer essa análise. O que é que tem matado sua fome? Há um princípio espiritual que nunca muda, que é assim: nós teremos fome do que nos alimenta. Amém? É fácil perceber quando uma pessoa é faminta por Deus. Cara, você vai olhar para ela e você vai ver que essa pessoa é tão cheia. Olha os assuntos que essa pessoa fala. Sempre Jesus é o centro do assunto. Sempre está focalizando Jesus, sabe? Sempre está com uma linguagem, falando, sonhando com as coisas celestiais. Meu Deus, Deus é bom demais comigo. Gente, Deus tem me tocado tanto. Eu tenho tido momentos maravilhosos no meu tempo de oração com Deus. Sabe, a palavra de Deus tem me confrontado. Deus está me limpando do meu pecado. Sabe, é fácil perceber quando a pessoa está cheia de Deus. Ela nem precisa se esforçar muito. Seus assuntos, suas conversas sempre vão estar ligadas com o céu. Seus olhos vão brilhar quando você falar de Deus para ela. Essas atitudes demonstram realmente o nosso interesse por Deus. Contudo, estamos andando muito ocupados. Eu conversei com um rapaz essa semana, que ele me falou exatamente assim: Gabriel, eu estava vivendo uma correria com Deus, cara, e estava fazendo isso, participando daquilo, servindo aquilo outro, manhã, noite, isso. E eu estava vivendo uma vida com Deus, mas sem Deus. Eu perdi meu relacionamento com Deus, sabe? Era tudo mecânico, tudo eu já sabia como fazer, parecia um robô. E é exatamente isso que Satanás faz conosco. Eu já falei isso antes, alguma vez, não sei se foi aqui. Quando Satanás, ele tenta nos parar de toda forma. A primeira forma que ele tenta é nos empurrando para trás. O que é empurrar para trás? Sabe, a gente está vivendo uma vida consagrada com o Senhor e ele vem, peraí, rapaz, não precisa disso não. Para que esse exagero todo? Para que esse negócio de ler a Bíblia todo dia? Quem faz isso é pastor que vive disso, sabe? E a gente está vivendo aquela nossa vida de oração com Deus, buscando o Senhor, e ele começa, peraí, que radicalismo é esse? Para que evitar fazer isso, aquilo, outro? Deus quer sua felicidade, Deus quer seu prazer. E a gente vai começando, ele vai começar a nos frear. Você está entendendo ou não? Nos empurrar para trás, sabe? A gente está na marcha, em quinta marcha, ele vai, não, reduz um pouquinho para a segunda. Espera aí, não é para tanto assim não. E ele vai nos esfriando, e a gente vai perdendo todo o interesse. Quando Satanás não consegue fazer dessa forma, ele nos para, nos jogando para frente. O que é o jogar para frente? Alguém sabe dizer? É o ativismo religioso. Como esse rapaz que conversou comigo essa semana falou: eu estava fazendo tudo, eu estava participando de tudo. Todo dia eu chegava em casa meia-noite, porque eu estava evangelizando, porque eu estava fazendo isso, fazendo aquilo, e era discípulo para um lado, célula para o outro. E o cara acabou perdendo a vida, a melhor parte. Você está entendendo? Estava querendo ser muito Marta. Esqueceu de ser Maria. E acabou se esfriando, congelando completamente, mesmo fazendo muito. Por quê? Porque é uma forma como Satanás também tenta nos parar. Então, meu irmão, eu quero te falar duas coisas. Cuidado com a frieza espiritual, com o gelo espiritual. E cuidado com o ativismo que te leva para longe da presença de Deus. Um pastor, um pregador no Global Awakening, ele ministrou algo muito legal. Que ele falou, Jesus está falando assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contudo, é como se Jesus estivesse do nosso lado e ele está dividindo
o jugo, aquilo que fica no nosso ombro. E com Ele dividindo, cara, tudo fica leve. Viver a vida com Deus, fazer as coisas para o reino de Deus, com Deus, é a melhor coisa do mundo. Não é chato, não é cansativo, não é enfadonho, não é perca de tempo, não. Com Ele, com equilíbrio. Sabe, eu estou fazendo com a consciência, eu não estou vivendo uma vida só para Deus, eu estou vivendo uma vida com Ele. Mantendo minha fome por Ele, mantendo minha sede por Ele. Você está entendendo ou não? Nós perdemos o apetite quando nós não comemos por um longo período. Tem uma conclusão na ciência que fala que se você passar 5 dias sem comer, você perde sua fome completamente. Você não sente mais aquela fome dos primeiros dias. A comida perde tanto atração depois do 5º dia, que se você colocar um pedaço de bife temperado na sua boca, você vai sentir um gosto de sapato. De tão sem gosto que aquilo vai ficar. Assim é espiritualmente também. Quanto mais tempo ficamos sem nos alimentar, sabe, mais a gente vai desprezando, mais a gente vai ficando insensível, né? Mais nosso interesse pela palavra diminui, depois nosso desejo de orar, de adorar, vai embora, a gente fica vivendo aquela vida, sabe, totalmente travada, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, estou sem fome, e a gente vai nos embebedando com vinho e perdendo a vida de ser cheio do Espírito Santo, perdendo totalmente o melhor, trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Mas eu quero te falar, como é que eu faço, Gabriel, para mudar isso? Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Meu irmão, o Deus que eu sirvo é um Deus que Ele não resiste a um coração quebrantado, arrependido. Em um instante Ele pode mudar o seu coração doentio por um coração faminto novamente. Amém? Precisamos voltar a comer, a beber do Senhor, arrependidos, para que a nossa fome seja restaurada. Não é pedir, ó Deus, me dá fome, não. É você dar o primeiro passo. Amém? E quando nós nos achegamos a Ele, cara, certamente, como 2 mais 2 é 4, Ele se achegará a nós. Amém? Qual é a primeira coisa que acontece quando a pessoa fica doente? Pelo menos eu. Tomo remédio? Também. Mas, quando eu começo a sentir uma febre, uma gripe e tudo mais, eu começo a ficar meio adoentado, a primeira coisa que vai é a fome. Eu perco minha fome, perco meu apetite. Sabe, às vezes você está lá doente, aí sua mãe está lá te mimando, e sabe, principalmente o homem ama ser mimado, né? Aí chega sua mãe com aquele prato de um estrogonofe de filé com batata palha por cima. Você come aquilo, gente, você não sente gosto de nada. Negócio insosso, coisa ruim. Pelo menos eu sou desse jeito, não sei você. Mas a primeira coisa que acontece quando nós estamos doentes, nós perdemos o nosso apetite. Sabe, um sinal, preste atenção nisso aqui. Um sinal da saúde espiritual é o apetite pela palavra de Deus. Já o sinal da enfermidade espiritual é a falta de apetite pelas coisas de Deus. Se você, não estou falando se você vê alguém não, mas se você, para você mesmo, se você perdeu o apetite pelas coisas de Deus, cara, você está enfermo. E você precisa consertar isso urgentemente. Deus não está brabo olhando para você falando, não é? Está vendo? Cara, Deus está esperando, achegai-vos a mim. Achegai-vos a mim. Não é difícil, gente. Não é algo do outro mundo, sabe? A gente não tem que, sei lá, não. Achegai-vos a mim. Quebra esse ciclo de doença espiritual, cara. Se achega a Ele, volte para Ele. Sabe? Restaure sua fome por Ele. Mas não aceite, se inconforme de viver uma vida sem fome, sem sede de Deus. De viver uma vida religiosa aqui nessa terra. Amém? O pastor Eibe conta uma história muito legal. Todo mundo aqui conhece o pastor Eibe Uber, da Igreja da Paz. E ele conta uma história que ele fala que o evangelho é mais ou menos assim. Que é como um menino
que achou uma bala no chão e começou a lamber a bala, só que a bala estava toda suja, toda imunda, cheia de cabelo, cheia de seu, sabe? E ele, eu vi a cara da Carol, ela ficou imaginando o Miguel, né? Mas, e o menino chupar. O que é uma pessoa, sabe? Qualquer pessoa sensata iria olhar para aquilo lá e falar, cara, isso aqui vai fazer mal, pelo amor de Deus, e iria tentar lá tirar aquela bala daquele bombom daquele menino, né? Qualquer pessoa sensata ia chegar para o menino e falar assim, menino, para de lamber essa bala, menino. Traz para cá essa bala. Você vai ficar doente por causa disso, você vai ficar cheio de lombriga por causa disso, né? Você não falaria isso também? Vai ficar doente, me dá esse bombom. Só que o menino fala, não, é meu. Não larga a bala suja, nojenta, sei lá, cheia de cabelo que achou no meio do asfalto, certo? Sabe, ele é irredutível, a menina, me dá, traz para cá essa bala. Não, me dá. Você está entendendo? Ele fica lambendo, apenas para sentir um pouquinho do gosto daquela bala, só que tem gosto de terra, só que ele tem um gostinho doce lá no final, e ele está meio que, sabe, é isso que tem de doce, então beleza, vou chupar isso aqui. E a gente pensa que o evangelho é mais ou menos assim. Menino, me dá essa bala. Se você não parar de chupar essa bala, você vai para o inferno. Se não parar de chupar essa bala, você vai se lascar todinho. Você vai, me dá essa bala logo, senão você vai para o inferno, seu capeta. Me dá essa bala. Cara, mas o evangelho, gente, é completamente diferente disso. Sabe, o evangelho é como se você chega para aquele menino, ele chupando aquela bala velha nojenta, e você mostra para ele um pirulito igual do Kiko, do Chaves. Você sabe? Você olha para aquele menino e fala, menino, ó, eu tenho uma troca para fazer com você. E aí, troca? Cara, automaticamente ele vai te dar aquela bala suja. E rapidão ele vai pegar o pirulito do Chaves. Por quê, gente? Ele sai dessa troca tendo mais prazer do que quando começou. Porque aquela bala velha suja, ele estava sentindo só um pouquinho de doce. Cara, mas naquele pirulito ele ia se esbaldar de guloseima, sei lá, de prazer de chupar aquele pirulito. Você está entendendo ou não? Cara, o evangelho é assim. O evangelho é um caminho de renúncia, ou não é? É um caminho de renúncia, tem que negar a si mesmo. Tem que renunciar a muita coisa, beleza. Mas aquilo que você ganha no lugar daquilo que você está renunciando, meu Deus, é infinitamente melhor do que você renunciou. Você está entendendo? Cara, literalmente, você sabe, quando a gente está numa vida de pecado, a gente está literalmente trocando a nossa bala suja, podre, por um pirulito do Kiko, cara, que é infinitamente melhor. Beleza, falei de salvação. Vamos falar agora do nosso relacionamento com Deus? A gente está dentro da igreja, louvando, vindo para os cultos, participando de uma célula e chupando uma balazinha dessa. Vivendo uma vida tão superficial, quanto Deus está com um pirulito aqui, ó, meu filho, eu tenho algo tão mais gostoso para você viver, eu tenho uma vida tão mais profunda para você viver. Larga essa bala, mas não larga essa bala porque você vai para o inferno, não é por causa disso, não, é porque existe algo muito melhor para você viver. Você está entendendo ou não? Igreja, a gente precisa acordar. Achegai-vos a Deus, e o quê? E Ele se achegará a vós outros. É promessa do Senhor. Isso. Precisamos encontrar esses prazeres na nossa vida com Deus. Muita gente é meio cascuda e fala assim, não, a vida com Deus é uma vida sofrida. Vida com Deus você tem que fazer aquilo que você não gosta. Pelo contrário. Vida com Deus é você não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Negativo. Hoje eu posso fazer muito mais coisas do que antes, do que quando eu vivia nas trevas. Hoje eu posso dizer não ao pecado. Você está entendendo? Hoje eu posso dizer sim a uma escolha certa. Hoje eu posso viver uma vida com Deus. Hoje eu não estou mais escravo do pecado. Não é uma vida de eu não posso, não, é uma vida de eu posso fazer. Amém ou não amém? E muita gente às vezes crava isso. Não, a vida com Deus é uma vida de sacrifício. Cara, mas existe muito prazer, existe muito mais prazer do que sacrifício. Salmos, capítulo 1, começa assim:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. O nosso Então existe um prazer acessível para você, cara. Acessar isso aqui, ó. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Não é chato, não é enfadonho, não é sono, não dá sono, não, é um prazer ter isso aqui, meu irmão, amém? O que é que Salmo também fala, ó? Mais vale um dia em sua casa do que 1000. É um prazer estar aqui. Eu sou casa do Senhor, hoje nós somos casa do Senhor, amém? Mas aqui é um prazer estar nesse tempo maravilhoso, nos reunindo para cultuarmos, para louvarmos, para agradecermos, para sermos, sei lá, ensinados, exortados, e tudo. Amém ou não amém? Deus ama quem dá, é verdade? Quem dá com alegria. Olha o que Davi fala também: alegrei-me quando me disseram. Estou falando de coisas prazerosas para nós exercermos para o reino. Tem gente que às vezes meio que confunde esse versículo, fala assim: atrasei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Epa, fala Deus, epa, eu vi a irmã chegando depois. Opa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos encontrar prazer nas coisas de Deus. Uma da falta de fome é porque nós perdemos o prazer, de tão afastado, de tão apetite que nós perdemos. Eu quero te falar, quando você está faminto, cara, você vê prazer em tudo. Prazer em buscar Deus, prazer em ler sua preciosa palavra, prazer em estar cultuando o Senhor, prazer em adorá-lo. Existe esse lugar para você acessar. Não viva sem viver isso. Amém, meus irmãos? Quero ler um versículo com você, nós já estamos encerrando, tá? Que está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 11. Fala assim, ó. Olha o que é que Deus está falando. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Olha, isso aqui é como se estivesse falando para os anjos. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. Duas maldades. Qual foi a primeira? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segunda maldade. E cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Isso aqui é profundo demais. A nossa alma, ela tem sede por esse manancial de águas vivas. Sabe, nossa alma clama por isso. Contudo, temos duas opções, como o texto nos ensina. Ou nossa alma está bebendo da fonte das águas vivas. Por favor, preste atenção nisso aqui. Por favor, preste atenção. Ou a nossa alma está bebendo da fonte das águas vivas, ou a nossa alma está construindo cisternas furadas para tentar obter água. É isso que Deus está falando em Jeremias, ó. Porque o meu povo fez duas maldades e me deixaram. Como é que deixa o manancial de águas vivas? No começo do versículo 12, do versículo 11, ele fala assim: já existiu alguma outra nação que trocou seus deuses, ainda que não fossem deuses? Deus está falando assim, ó, nenhuma outra nação trocou os deuses, os ídolos de mentira. Contudo, o meu povo trocou a sua glória, a minha glória, por aquilo que é de nenhum proveito. Trocaram o Deus verdadeiro por aquilo que não é de nenhum proveito. Você está entendendo? O que aconteceu aqui? As pessoas, gente, deixaram de beber do manancial de águas vivas para criarem cisternas rotas para tentar suprir a sede que estava tendo, porque deixaram de beber. Sabe quando você se converteu e você encontrou aquele manancial de águas vivas, que você ficou completamente extasiado de amor,
que transformou sua vida, e você falou, meu Deus, eu nunca encontrei um amor tão grande. E você está vivendo a sua vida lá no primeiro amor, bebendo do manancial de águas vivas, fluindo, crescendo, rompendo. Só que a partir do momento você começa a criar outras cisternas. Você pode dar o nome que for para essas outras cisternas, gente. Eu tentei colocar outras pessoas no lugar de Deus, eu olhei para o meu cônjuge e eu esperei que ele suprisse aquilo que só Deus pode suprir, que ele preenchesse aquele vazio. E eu olhei para os meus amigos da igreja e eu falei, não, eles é uma cisterna para me satisfazer, para me dar um alto prazer. E nós fomos começando a perder, a deixar de beber do manancial de águas vivas. Sabe qual é o interessante nisso? É que quando a gente está bebendo dessa cisterna, momentaneamente nós estamos matando a nossa sede, porque a gente pensa que é água, mas não é água, é como se fosse lama. A gente começa a construir cisterna e começa a puxar lama, e a gente vai colocando aquela lama para dentro da gente, como se isso fosse matar a nossa sede. Não, isso está apenas nos matando por dentro. Beleza, Gabriel, o que eu preciso fazer então? Cortar essas cisternas, tampar essas cisternas. Só isso, o que muita gente entende isso de uma forma errada, e eu vejo que é errado, que eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso isso, não posso aquilo. Não é só não pode, você entende? Mas se você parar de fazer tudo, tampar todas as cisternas, você vai voltar a ter sede novamente, você não está bebendo nada. Não adianta só tampar a cisterna, você precisa voltar a beber do manancial das águas vivas. Você entendeu? Quer que eu fale de novo? Porque eu quero que você entenda muito bem isso. Gente, nós precisamos voltar a beber, porque a realidade é que a gente está cheio de cisterna. A gente está cheio de outros recursos, uma válvula de escape. Poxa, eu não estou buscando Deus, meu Deus, eu estou sem fome. Aí começa a buscar outras fontes de alimentação, cara, e a gente está cheio de lama por dentro. A gente precisa primeiro tampar as cisternas, abandonar as cisternas, e depois desentulhar o poço que nos fez parar de beber o manancial das águas vivas. Você está entendendo? Precisamos fazer como Davi nos Salmos 42, quando ele fala, precisamos reter no nosso pensamento a necessidade de beber do manancial das águas vivas, senão a nossa alma irá automaticamente procurar outras cisternas. Não adianta apenas abandonar as cisternas, precisamos voltar a beber. Amém, meus irmãos? Salmos capítulo 107, versículo 9, fala assim, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Eu quero ser bem sincero com você. Eu não quero chegar no final da minha vida sem fome por Deus. Eu prefiro que Deus me leve com 35 anos de idade, mas eu vivendo uma vida faminta, com fome e sede dele, do que eu com 98 anos, crente, todo domingo na igreja, mas totalmente doente por dentro, sem fome, sem sede, totalmente religioso. Sabe a praga religiosa que tem assolado aí? Não quero. Você precisa voltar a beber da fonte, do manancial das águas vivas. E aquele que tem uma alma sedenta, Deus vai fartar essa alma, e Ele vai encher a alma faminta. Gabriel, e o que eu faço? Você precisa se achegar a Deus. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa sair dessa inércia. Você precisa quebrar esse gelo. Existe um fogo que derrete o gelo, que tem esfriado o amor de muitos. Existe esse fogo que pode derreter esse gelo. Você precisa voltar a comer e a beber de Deus. Então como eu tenho que pedir fome? Não adianta pedir fome e sede para Deus. Você tem que ir lá dar o primeiro passo e comer. Fala, Senhor, eu vou comer, minha fome vai ser restaurada. Eu não vou mais me embebedar com o vinho que o mundo tem oferecido, eu vou ser cheio do Espírito.
Eu não vou mais desprezar sabe, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu não vou desprezar o doce favo da sua presença. Eu vou mudar. Você está entendendo? Eu não sei se essa palavra é para você hoje. Uma coisa que eu acho interessantíssima é que Jesus, na Santa Ceia, Ele reúne os discípulos para a Santa Ceia. Preste atenção nisso, por favor, preste atenção, já estou terminando. Ele reúne os discípulos para a Santa Ceia. E ele fala assim, imagina o seu discipulador, o seu líder de célula, fala, vamos fazer uma confraternização da célula aqui, sexta-feira à noite. E ele chega lá, tinha que ser motivo de festa, né? Gratidão por tudo que Deus fez no ano. Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor. Aí cada um traz uma comida, tem aquele banquete lindo. Aí seu discipulador chega para você e fala assim, olha bem sério, um de vocês irá me trair. Cara, talvez aquela pessoa que estava conversando ali fora fica calada. Uau, olha o que ele está dizendo, que tenso. Acabou com o clima da festa, não foi não? Jesus faz isso na Santa Ceia. Olha para os discípulos e fala assim, um de vocês vai me trair. Talvez se fosse a igreja de hoje em dia, um teria olhado para o outro e falado assim, fala Deus, é desse jeito. Não, é desse jeito não, nada a ver, desse jeito. Tem uma irmã aqui, cheia do fogo, mas nada a ver. Eu sabia, Jeová, eu estava desconfiada. Aí começa a pensar, vixe, eu acho que era aquele lá. Semana passada ele agiu de estranho com o mestre, então acho que ele traiu, foi ele que traiu o mestre. Há o outro por dentro do seu coração, né? Vixe, agora Deus vai castigar aquele fulano ali. Um apontando para os outros. Enquanto em Marcos, que estava lendo na semana, fala que os discípulos, depois que Jesus falou isso, os discípulos chegaram um por um e falaram, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu que vou traí-lo? Uau! Eu não sei se essa palavra é para você hoje, mas se você é uma pessoa que reconhece, minha fome não está mais aqui, aquela minha sede não está mais aqui, olha a vida que eu estou vivendo contigo, Senhor. Será que eu estou me embebedando com vinhos e não estou mais me enchendo do teu espírito? Será que eu perdi o hábito, a vida de me achegar ao Senhor, com a certeza de que o Senhor, em contrapartida, vai se achegar a mim? Será que eu estou desprezando o doce favo da sua presença por outros prazeres secundários? Será que eu estou de fato perdendo a bênção da primogenitura, o melhor, por um prato de lentilhas? Será que outras coisas estão sendo maior do que a minha fome e sede por Ti? Eu só quero que você faça essa análise. Por acaso sou eu, Senhor? Quero que você fique de pé agora. Analise a si mesmo. Deus, se você é essa pessoa, Deus não está brabo contigo não. Deus não está triste, frustrado contigo não. Ele está apenas esperando que você dê o primeiro passo de volta. Se achega a Ele, Ele vai se achegar a você. Se achega a Ele, Ele vai se achegar a você. Mas por favor, igreja, vamos sair dessa vida fria. Vamos sair dessa vida sem sentido. Vamos sair dessa vida onde não tem fome, onde não tem sede. Chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Ele está te esperando. Ele não está bravo contigo. Ele está te esperando você dar um primeiro passo de volta, com o coração arrependido, falando: Senhor, eis-me aqui. Esse sou eu. Eu parei de beber do manancial das águas vivas. Eu criei outras cisternas para tentar me satisfazer, mas hoje eu estou voltando. Hoje eu quero beber de volta desse manancial.